compartilhar a palavra com os irmãos. Você que pode, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. É uma palavra muito conhecida dos irmãos, principalmente dos irmãos que acreditam na palavra de Deus. É uma palavra sobre o chamado de um jovem que nós todos conhecemos. Todo mundo já ouviu essa história. Quem já não pregou, ouviu. Quem já não ouviu, já leu. Mas ela é muito conhecida e o Senhor me despertou agora à tarde acerca dessa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, no nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer a menção, os irmãos acompanhem. Escrito assim está. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele e a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, irmãos? Pode se sentar. Irmãos, eu acredito que todos os irmãos conhecem a história de Davi. Até o livro de 1 Samuel, capítulo de 16,
Davi não era conhecido, irmão Marcos, pela nação de Israel. Pela nação não, mas pelo Senhor sim. Saul, irmãos, foi constituído o rei da nação de Israel, não pela vontade de Deus, mas por uma escolha humana. A nação de Israel achou por bem ter um rei para conduzi-los, rejeitaram o rei, que é o Senhor, o reino divino, e escolheram a Saul como o rei da nação. O Senhor até respeitou e até concordou, mas Saul fez o que era desagradável aos olhos do Senhor. Porque nem todo mundo, irmãos, que tem uma boa aparência, tem uma boa estatura, fala bem, é bonito, tem chamado de Deus, irmãos. Saul tinha todas as qualidades, só que o coração de Saul era reprovado por Deus. Saul sempre almejou o trono e a coroa, e Davi sempre desejou adorar ao Senhor. Então há uma diferença, Luan, em querer ser e quem desejar servir. Saul fez tanta lambança no seu ministério, irmão, a ponto de Deus dizer: olha, para de orar por ele, Samuel. Saul já está rejeitado por mim. Eu vou arrancar Saul do trono e vou levantar alguém que me adora em espírito e em verdade, independente de multidão ou de plateia. E quando Deus fala com o profeta Samuel, Deus dá para Samuel o endereço, a cidade, a casa e o nome do pai. Então, quando é Deus que fala, irmãos, Deus nunca se engana. Samuel até questionou, porque se Saul soubesse disso, Saul estava tão desviado da presença do Senhor que era capaz de ele matar um sacerdote de Deus. Só que Deus, irmão, quando opera, ninguém pode impedir. Deus deu a estratégia, irmão Marcos, para Samuel, e Samuel fez aquilo que Deus havia ordenado. Interessante que Samuel chega na cidade de Belém, aonde morava Jessé, o pai de Davi. Ele chega na direção, no endereço que Deus havia dado para ele, vai e diz: olha, vá, porque na casa de Jessé eu tenho provido, ou seja, eu escolhi, eu achei o rei que vai governar a minha nação segundo a minha vontade. E é interessante, irmãos, que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, ele diz para Jessé qual foi a sua missão, o porquê que ele estava na casa de Jessé. E Jessé, ao ouvir o que o profeta havia dito na ordenança de Deus, ele então começa a apresentar os filhos que ele tinha. Jessé tinha 8 filhos. A Bíblia fala que se passaram 7, mas Davi não estava dentro da casa. E Davi, irmãos, desde menino, ele foi escolhido pelo seu pai Jessé diante de uma responsabilidade: apacentar, cuidar, zelar pelas ovelhas do seu pai. E é interessante, Luan, que esse trabalho aqui não era um trabalho que dava reconhecimento. Não era um trabalho que todo mundo via. Não era um trabalho que se fazia e tinha aplausos, tinha elogios, tinha recompensas. Não. Davi, por obedecer à voz do seu pai, ele se ausentou da mesa, se ausentou do aconchego familiar, do carinho do pai e de mãe, mas estava debaixo de uma ordenança e de uma obediência do seu pai em fazer aquilo que o seu pai havia determinado. E eu acho interessante, irmãos, que nos dias de hoje
tem pessoas, aqui não tem não, irmão, isso aí tem lá pro lado de Cotia, lá para os fundos lá, que tem pessoas que quando vem para o culto, se ela não pegar o microfone, se ela não estiver em evidência, parece que ela não cultuou ao Senhor. Eu conheço pessoas, irmãos, como eu disse, aqui não, que se não tiver a oportunidade, principalmente quando a igreja está repleta de pessoas, ela não volta mais. Mas a Bíblia me ensina, irmã Edna, que Davi foi diferente. Ninguém via o trabalho de Davi. Até então, antes do livro de 1 Samuel capítulo 16, Davi nunca foi mencionado na história, mas os olhos do Senhor já estavam contemplando um pastor que se tornaria o rei da nação de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Tem coisa que você vai fazer que o pastor não vai ver, a igreja não vai ver, a direção não vai ver, a sociedade não vai ver, mas se você estiver na direção de Deus e quem te estabeleceu a fazer isso foi Deus, se prepare que a hora de você cantar o hino da vitória e de ser exaltado vai chegar em nome de Jesus. E Deus não vê como vê o homem, Luan. Tem pessoas que têm aparência, mas não tem chamado. Tem pessoas que sabem, mas não tem chamado. Quando, diante da tradição que a cultura judaica expunha aqui, Jessé pegou logo o seu filho mais bonito, o mais alto, o mais formoso, e fez passar diante dos olhos do profeta Samuel. E olha como é, irmão, você fazer as coisas nesse momento aqui, eu digo nesse momento aqui, sem consultar a voz do Senhor. Samuel sempre foi direcionado por Deus. Só que nesse momento aqui, irmãos, Samuel também se atentou à aparência. E quando Samuel viu um homem de Deus por nome de Abinadab passar, ele, ao olhar para a aparência de Abinadab, falou assim: nossa, o rei da nação de Israel chegou. É o rei, porque o homem tem cara de rei, tem a aparência de rei, tem a estrutura de rei, tem o corpo de rei, tem a fala de rei. E quando Jessé toma a iniciativa de anunciar que era ele, quem é o dono da honra, de quem determinou que é Deus, disse: ei, não atente para a aparência. Ele tem a cara bonitinha, tem o tamanho bonitinho, mas na hora de chamar a responsabilidade, ele vai correr. Ele parece que é, mas não é. Jesus amado. Ele até tem cara de quem é, mas não é. Não é a minha escolha. É forte, meu Deus. Irmãos, eu quero dizer algo aqui nessa noite, que como a gente aprende, irmão Marcos, com a obra de Deus. Não que eu coloquei, irmã Edna, expectativa em pessoas, não. Só que tem amigos, irmãos, que você acha que esse aí não vai falhar. Esse aí vai ser o primeiro a chegar e vai ser o último a sair. E sabe o que aconteceu comigo? Nem veio. Verdade. E quem eu nem imaginava que ia aparecer, veio os 2 dias e no último trouxe a igreja inteira com instrumento e com tudo, e o nome do Senhor foi glorificado. Verdade. Então, na obra de Deus, irmão Marcos, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem os queridinhos. Na obra de Deus, irmão, quem Jesus chamou sempre tem uma função para fazer. Basta você se dispor e dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. E quando Abinadab passa, irmãos, com certeza Samuel falou: é o rei. Aí Deus brada do céu: esse não. Eu não vejo o exterior da pessoa. Irmãos, cada um de nós já olhamos para alguém e criamos expectativas em pessoas. Quem nunca fez isso? Tem pessoas que você acaba convivendo com ela
E você acaba criando um elo, você acaba criando uma expectativa, e na hora que você menos imagina, aquela pessoa te decepciona. Ou seja, não era quem era para estar do seu lado. E é por isso, irmão Marcos, que às vezes o próprio Deus começa a afastar pessoas do nosso lado, não é porque a gente quer, é Deus sabendo que lá na frente Ele está nos poupando de algumas tragédias e de algumas decepções que às vezes a gente não vai estar preparado para suportar. Tem coisa que Deus vai tirar do seu caminho. Sabe por quê, irmão? Porque sabe que lá na frente, irmão Vânia, isso vai gerar conflito. E Deus já sabendo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele falou assim, Ele até parece, mas não é. Então, ao ser rejeitado, Jessé chama o segundo filho, Eliabe. Primeiro passou Abinadab, depois vem o Eliabe, também vem com todo bonitinho, uma aparência de homem de Deus, forte, cara de rei. Esse aí também não é não. Também não. Aí vem Samar. Samar passa também o jeito de andar, forma de se vestir, a aparência. Esse aí também não. E aí, irmãos, a Bíblia fala que Jessé apresenta os 7 filhos que estavam dentro de casa, que estavam na zona de conforto, que estavam em comunhão com o Pai, mas desaprovado pelo Senhor. Irmão, se tem uma coisa que eu aprendo no reino, é que independente da posição que o Senhor me colocar, ou que o Senhor espera de mim, faça sem esperar aplauso, recompensa e elogio de ninguém. Por isso, irmãos, que o reino dos céus, ele é tomado à força. E o reino dos céus, irmãos, não se conquista da forma que a gente quer. Nós temos que ter a aprovação e o chamado de Deus. E nem sempre, irmãos, o teu chamado vai estar na linha de frente, vai ser nos holofotes. Você quer que eu diga para os irmãos o melhor ministério da minha vida qual foi? Quando eu era diácono da igreja do Senhor. Porta da igreja. Irmão, que ministério abençoado. Eu me recordo que o meu pastor, quando me levou ao diaconato, eu tinha que chegar na igreja 15 minutos mais cedo que todo mundo. Eu precisava alinhar as cadeiras diante do risco do piso, não era nem porcelanato ainda. Eu tinha que alinhar as cadeiras, dar uma olhada se estava tudo limpinho, corria no banheiro, dava descarga, ver se estava muito sujo, enchia a jarra de água, colocava no altar, orava 5 minutos, abria a igreja 5 minutos e já estava lá como um soldado. Paz do Senhor, meu irmão. Que bom ter você aqui nessa noite. Eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra para você. Você está no lugar certo nessa noite. Deus é contigo em nome de Jesus. E eu via, Luan, que às vezes as pessoas entravam meio desanimado, meio triste. E aquela palavra que o Espírito Santo havia gerado em mim trazia uma certa alegria ao coração daquele irmão. Aquele irmão às vezes chegava meio cabisbaixo, abatido. De repente ele se levantava, porque a palavra de Deus, irmão, ela gera consolo, ela gera expectativa. E nenhum dos 7 irmãos de Davi tinha essa qualidade interior. Como a Simone disse, irmãos, nem ela sabia que ela tinha tanta qualidade no reino. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca foi concedido a ela oportunidades. E quando você se sente útil no reino dos céus, irmãos, o céu se agrada, o Senhor se agrada. E quando o Senhor se agrada, o Espírito Santo te consola e te diz: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo. Assim como eu sou com fulano, eu também serei contigo. É bem diferente, irmão, de fazer as coisas achando que o pastor vai enxergar e vai te retribuir em alguma coisa. Eu não posso, irmãos. Tem coisa que eu não posso dar para o irmão Marcos. Tem coisa que eu não posso dar para o Nicolas. Mas o Senhor que ele serve é poderoso e para ele nada é impossível. Por isso, irmão, que eu sempre instruo os irmãos, tudo que vocês fizerem, irmão, façam em gratidão ao Senhor
que no momento mais difícil da sua vida, esteve na hora que você mais precisou. Eu não estava no momento em que o irmão Marcos mais precisou, mas o Senhor estava lá. Eu não estava lá no momento que a irmã Vânia mais precisou do Senhor, mas Ele estava lá, Ele te socorreu, Ele te ajudou. Então, irmão, tudo que nós viemos a fazer, nós fazemos como gratidão ao Senhor, que no momento mais difícil da nossa vida, esteve ao nosso lado e nos socorreu, onde ninguém poderia nos socorrer, em nome de Jesus. Dá-se a entender então, irmã Edna, que o Senhor errou o endereço. Passou a todos os filhos. Aí Samuel, sabendo Deus que ele servia, disse: você não tem mais nenhum filho? Acabou-se os jovens? Jessé falou assim: ainda falta um, o menor, e ele está apacentando as minhas ovelhas. A Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar que nesse momento o Espírito Santo deve ter tocado em Samuel e disse assim: manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém come. Porque o rei, quem tem chamado, nunca está de braço cruzado. Quem tem chamado está à disposição, está trabalhando, está fazendo a vontade, está fazendo o querer do Senhor, independente se o fulano está vendo, se o Beltrano está vendo, se o ciclano está vendo, ele está obedecendo e trabalhando e fazendo a vontade do Senhor. E era o que Davi estava fazendo, irmão, trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Davi foi tão dedicado à função que o pai deu para ele, que numa certa feita, irmão, o leão foi querer tragar as ovelhas do seu pai, ele foi lá e matou o leão. E ninguém ficou sabendo, sabe por quê, irmão? Porque ele estava fazendo isso em obediência, em gratidão pelo seu pai. A Bíblia vai dizer que o urso que estragar as ovelhas do seu pai, ele foi lá e matou o urso também. Sabe por quê, irmão? Dedicação é fazer o melhor para o seu pai, em nome de Jesus. Mas chegou Davi, irmãos. Chegou Davi fedendo a ovelha, talvez com cheiro de fezes de ovelha, todo sujo. Mas quando o profeta olhou para ele, o Espírito Santo falou assim: o rei está entrando agora. Escute, irmãos, você não precisa ter uma cara de pregador não, irmãos. Você não precisa ter jeito de cantor não. O que você precisa fazer, irmão, é se dispor a obedecer e adorar o Senhor. E o Deus que você serve vai te contemplar aonde quer que você esteja. E se você estiver em obediência, fazendo a vontade do Senhor, se prepare, irmãos, que Deus vai te guardar, te proteger, vai mudar a tua história e vai te abençoar em nome de Jesus. Davi jamais imaginou, irmã Edna, que de pastor de ovelha se tornaria o rei da maior nação, que é a nação de Israel, uma nação abençoada por Deus. Ele jamais imaginava. E quer que eu te diga uma coisa para você, irmãos? Faça a obra de Deus, irmãos, porque Deus tem para você o que você jamais imagina, no nome de Jesus. Hoje você pode estar aqui, irmãos, amanhã você pode estar representando a nação de Israel lá em Brasília. Hoje você pode estar aqui, amanhã depois o Espírito Santo te capacita e te leva lá para os Estados Unidos, para você anunciar aos americanos que Jesus ainda cura, salva, batiza, liberta e dá vida com abundância. Deus pega os pequenos, irmãos, e coloca no meio dos príncipes. Deus faz, irmão Marcos, a roda gigante girar. Quem está para baixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. O nosso Deus, irmão, ele é imprevisível. Por isso que o apóstolo Paulo disse: operando Deus, quem impedirá? Quando Deus vê em você graça, quando vê em você disposição, quando vê você se prontificando a fazer a obra do Senhor, irmão, não tem inferno, não tem demônio, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem impedimento que vai te impedir de tomar posse da bênção, porque Deus é fiel para suprir a necessidade de quem se prontifica a fazer a sua vontade e o seu querer em nome de Jesus. Irmãos, quem imaginaria, irmão Marcos, eu estar na direção de um trabalho, só que há mais de 10 anos atrás, Deus numa certa feita usou um profeta e disse: irmão Marcelo, vai chegar um tempo que o Senhor vai colocar um povo nas tuas mãos,
O Senhor vai se tornar um pastor presidente do ministério. E Deus vai te honrar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Os anos passou, Luan. Eu esqueci da promessa. Mas aquilo que Deus te prometeu, meu irmão, Ele jamais esquece em nome de Jesus. Agora existe um grande alerta nisso aqui, irmãos. Glória a Deus. E nós temos que zelar, irmão, para aquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Porque tem muito crente, irmão Marcos, que já está rejeitado por Deus. Glória a Deus. Tem muita igreja, irmãos. Tem líder, tem obreiro, tem cantores que Deus já rejeitou. E a pior coisa que pode existir, irmão, no ministério de um homem e de uma mulher é a rejeição de Deus, irmãos. É a rejeição de Deus. Por isso, irmãos, o que Deus colocou na sua mão, irmão, não importa. Faça com dedicação. Faça com amor. Faça com gratidão. Faça com alegria. Faça com expectativas. E você querer, Senhor, eu estou fazendo isso para te agradar por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. E quando você assim o fizer, irmão, que Deus sondar o teu coração, que Deus achar graça e ver que você está se dedicando por fidelidade e por amor, se prepare, irmãos. Deus vai te honrar em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? O rei entrou, irmão Marcos. E todos os seus irmãos que achavam que era o tal, tiveram que ver o rei se prostrando, sendo ungido. E quando o rei se levantou, os irmãos se prostraram. Porque ali fala, irmão, que o humilhado é exaltado. A família, a sociedade, a nação pode até te rejeitar e querer te humilhar. Mas se você é um escolhido de Deus, irmão, se prepara. Que Deus vai ter exaltação para a tua casa, para o teu ministério. Deus é fiel para honrar a fé de quem adora Ele em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Só que olha que interessante, irmãos. Ele foi ungido um dia, irmão Marcos. No outro dia ele voltou a ser pastor de novo. Porque não é o título, irmãos, que me faz melhor do que ninguém. Você sabe qual é uma das maiores alegrias que eu tenho aqui, irmãos? Quando eu estou em casa, eu venho aqui, depois que acaba o culto, no dia seguinte, eu abro essas portas, corro naquele banheiro ali, lavo aquele banheiro ali e falo, Senhor, eu estou lavando porque daqui a pouco vai sentar uma irmã aqui, daqui a pouco vai sentar um irmão aqui, e ele precisa estar num ambiente como se fosse a casa dele. Isso é gratificante, irmão Marcos. Pegar uma vassoura e varrer isso aqui, ó. Porque sabe por quê, irmão? Eu estou varrendo porque um príncipe e uma princesa daqui a pouco vai sentar nessa cadeira aí, ó, e o Espírito Santo gera no meu coração aquele sentimento de gratidão. Ninguém é melhor do que ninguém, irmãos. Quem não vive para servir, não serve para viver. E o que mais me chama a atenção na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, é que o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre foi servir. Servir. É verdade. Servir. Aleluia. Jesus, numa certa feita, pega os discípulos todinho, coloca eles tudo sentado, coloca um avental sobre a sua cintura, pega uma bacia com água, e toda a casa que você chegava de um judeu que era bem de vida, quando você olhasse para o empregado que tinha um avental sobre a sua cintura, aquele ali era o empregado, era o escravo da casa mais humilde que tinha. E Jesus fez isso, o mais humilde. Pegou uma bacia e foi lavar os pés dos apóstolos e disse assim, olha, é dessa maneira que nós temos que servir os irmãos. Um servindo ao outro com alegria. Aleluia! Você tem que servir o teu irmão, independente da situação, da sua posição. Eu sempre digo, irmão, mas eu aprendi isso com o Senhor. A igreja é o único lugar que o doutor senta para ouvir o pedreiro pregar, irmãos. A igreja é o único lugar que um formando, que um universitário senta às vezes para ouvir um semi-analfabeto dizer algo que escola nenhuma ensina, a não ser a presença do Espírito Santo na vida dele. O reino é assim, o Senhor sempre vai na contramão de tudo, irmão. E na obra de Deus sempre tem uma função para quem tem disposição em fazer a vontade do Senhor.
E nós aprendemos com isso, irmã Simone. Nós vemos o quanto nós somos importantes. Enquanto nós estávamos lavando aqui a igreja, aqui adornando a casa do Senhor, com certeza lá do céu o Senhor estava feliz e dizendo: olha lá, o meu povo largou os seus afazeres para cuidar da minha casa. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou descer lá e vou encher eles com a minha presença, com o meu poder, com a minha alegria, com a minha exaltação. Eu vou dar vitória, eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou abrir porta, eu vou cortar o laço, eu vou queimar o carro de fogo, mas vou dar vitória porque eles estão fazendo o que aprova o meu coração. Demonstração de amor é isso, irmão. É atitude. Não é com palavras, é com atitude. E quando a gente prova que ama alguém, irmãos, a gente faz a vontade do Senhor, a gente demonstra com atitude. Não é com palavras, é com atitude. E o que Davi mais teve diante dos olhos do Senhor foi isso: atitude de gratidão pela confiança que o Pai deu a ele. E o que o Pai deu a ele? Cuida das minhas ovelhas. Mas você pensa que parou, Luan? Não. Porque o adversário sempre vai ficar furioso. A nação entrou em guerra contra os filisteus. Os irmãos de Davi foram para a guerra. E Davi estava onde? Cuidando das ovelhas. Jessé chamou o seu filho, que já era rei, e disse para ele: ó, vai levar pão, queijo, água e passa de ouro para os seus irmãos. Davi podia chegar e falar assim: eu não, eu sou rei. Eu não vou não, eu sou rei, pai. Quiser leva o senhor. Eu agora sou rei. E o Senhor mesmo viu juntamente com meus irmãos. Quem me instituiu a rei foi o profeta Samuel, ordenado por Deus. Eu não vou não. Só que, irmãos, independente de tudo, quem é chamado é obediente. Independente da sua oposição, quem manda na sua vida é o Senhor. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E operando Deus, irmãos, eu vou fazer porque quem comanda e quem dá determinação é o Senhor. Mesmo sendo rei, mesmo sendo pastor, eu sou submisso ao meu Pai. E olha o que o Pai disse: e me traga um sinal que os teus irmãos estão bem. Quando Davi chega, irmão, diante da batalha, os irmãos dele falaram para ele assim: ó, o que você quer aqui? Volta para casa, aqui não é seu lugar. O que você quer aqui? Volta para casa. Sabe o que é isso, irmão Márcio? Querendo impedir a obra de Deus na vida de Davi. Tem gente que não faz, irmão, e quer impedir os outros a fazer. Tem gente que senta, irmão, e fica só observando. E quando alguém se levanta a fazer, fala: ih, ó, ele está querendo se aparecer. Só que tem uma coisa, irmão: quem tem chamado, irmãos, não consegue ficar parado diante daquilo que Deus te deu. Para encerrar, os irmãos conhecem a história. Ó, o que o papai mandou trazer para vocês foi isso aqui. Só que tem uma coisa: papai quer um sinal que vocês estão bem. Golias estava gritando. Você vai gritar pela última vez, porque hoje eu corto a sua cabeça, cesso o seu ministério e vou levar para o meu pai a certeza de que meus irmãos estão bem. Foi para a batalha, irmão. Fez o que os irmãos não iam fazer. Por isso que Deus rejeitou Abinadab, Eliabe, Samuel e os teus irmãos. Sabe por quê? Porque na hora da batalha, irmãos, eles iriam se acovardar. E Davi tinha um espírito, irmão, de valente, de guerreiro, de homem de Deus, que confia no braço forte do Senhor. É verdade. Se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Escute. Talvez o diabo está querendo lançar seta sobre a sua vida, dizendo: olha, você não serve para isso. Talvez o diabo está usando a boca de alguém como usou a boca dos irmãos de Davi. Volta para casa, para com isso, você não tem chamado de nada. Só que quem te escolheu, irmão Marcos, foi o Senhor. Quem te escolheu, irmão Vânia, foi o Senhor. Verdade. Quem escolheu os irmãos foi o Senhor. E Deus nunca errou nas suas escolhas. É verdade. João 15,16 disse assim: o próprio Jesus disse: ó, não fostes vossos que escolheres a mim, mas eu, o Senhor, vos escolhi, vos nomeei e vos santifiquei para os que vão e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam de pé em nome de Jesus. Repreenda essa voz, irmãos. Você é mais do que vencedor. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te levantou foi o Senhor. Aleluia. E como eu disse aqui, irmãos, Obrigado. o Senhor sempre vai contar com você. Obrigado, meu Deus. E na hora que o Senhor contar com você, irmão, você diz: eis-me aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sei, mas o Senhor é o Pai da sabedoria. E se Ele te mandou, irmão, se esforça. Porque assim como Ele foi com os nossos patriarcas, Ele vai ser contigo. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Só depende de nós tomarmos atitude
e fazer a vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tome posse dessa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe, que a tua semana seja abençoada, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor te encoraje, que o Espírito Santo que revela, irmão, te dê sabedoria, te dê discernimento, e saiba que você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, e ninguém pode impedir o teu chamado, porque Deus te chamou, te aprovou, e você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite em nome de Jesus? Glória a Deus. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores, maiores, maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim. Malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. 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 O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu,
que Deus tem